Muito bem, o portal Governador Celso Ramos para mais um podcast, e agora com ela novamente, aqui a Fernanda Zanon, e para conversar sobre um assunto que muita gente pergunta, já sugeriu, né? Muitas pessoas sugeriram esse assunto relacionado à procrastinação, né? Que a gente já fez uma prévia aqui junto com a Fernanda e já vimos que o assunto é realmente muito vasto, né? E tem bastante ponto interessante. Principalmente para aquelas pessoas que estudam, que têm um foco específico na vida e às vezes ficam adiando, enfim. A gente vai dar uma pincelada geral. Fernanda, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença aqui. A Fernanda que veio super, hiper preparada, bem, com vários pontos aqui interessantes que a gente já vai passar. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Alex. Bom, Fernanda, você falou ainda há pouco, a procrastinação é algo que todos nós temos, né? Seja pouco ou muito, mas todos nós temos, né? Mas é muito complexo definir em poucas palavras, mas o que seria de fato a procrastinação? Então, na verdade, procrastinar é tudo que a gente tem para fazer hoje e a gente vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, e acaba não concluindo, né? Não efetivando. Em linhas gerais, esse é o conceito. Sim, um exemplo clássico é a dieta que todo mundo tenta começar na segunda e na terça ou na segunda mesmo, depois do meio-dia, já não dá continuidade, né? Esse é o ato de procrastinar. Sim, não dá continuidade. Aliás, deixar de fazer, né? Ficar empurrando para o dia seguinte não fazer. Fez uma grade de programação para estudar na semana e de repente chegou na terça-feira, acabou mudando tudo ou deixou essa terça para outra terça. Exatamente. Procrastinou. Exatamente. Pois é, e então todos nós procrastinamos, né? Não tem como escapar disso, porque todos nós deixamos uma coisinha ou outra para depois, né? Na verdade, como a gente estava conversando antes, todos nós temos algum nível de procrastinação, né? E a gente tende a ter algum tipo de procrastinação em algo que a gente tem mais dificuldade em fazer, em algo que a gente não gosta de fazer, né? Pois é, então você estuda várias matérias. Eu tô indo para o estudo para ficar um pouco mais assim, né? Que foi a tua demanda, né? Isso, exatamente. Estuda de segunda a terça, quando chega na matemática, aí não gosta de matemática, deixa a matemática para outro dia, ou seja, ela já começou o ato de procrastinar ali, né? Exatamente. Mas a grande pergunta é a seguinte: todos nós temos e até certo ponto conseguimos evitar, até certo ponto não. Mas quando ela passa a ser algo realmente maléfico, quando eu percebo, em que ponto eu percebo, puxa, isso aqui tá me afetando maleficamente, eu preciso acordar. Em que ponto eu percebo isso? Geralmente a ansiedade, a procrastinação, ela vai aumentando o nosso nível de ansiedade. Por exemplo, você tem prazos, você tem coisas a entregar, você tem entregas do seu trabalho, dos seus estudos, quem está estudando para vestibular, enfim. Você sabe que você precisa cumprir com aquilo, né? E você não consegue dar continuidade. Você vai empurrando para o dia seguinte, não conclui, não consegue dar movimento para aquilo, dar andamento, né? Então, o que acontece? O teu nível de ansiedade vai aumentando. Inclusive, tem testes que a gente consegue mensurar isso, né? Quanto maior o teu nível de procrastinação, maior o teu nível de ansiedade. Olha só. Então, imagino que pega-se vários pontos da pessoa em que ela consegue lembrar que procrastinou e a partir daí tem um nível de procrastinação que aponta um nível de ansiedade. Ou não exatamente? É que, na verdade, assim, se você está procrastinando, é porque tem algum motivo para você não fazer aquilo hoje. Uma das coisas que nos atrapalha muito são as distrações. A gente tem muitas distrações hoje. Né? A gente não consegue fazer mais as coisas sem o celular do lado, né? A gente vai ao banheiro com o celular, a gente vai fazer qualquer atividade, a gente está com o celular por perto. E daí, se você começa uma atividade e o celular entra uma notificação, entra uma mensagem, você vai querer olhar, né? Você vai olhar e vai se distrair. Daí você já tem algumas situações que você vai começar a fazer uma coisa e vai se distrair de uma tal forma que depois você não vai lembrar o que você foi fazer. E isso vai virando um ciclo, né, diário, que vai se repetindo. Pois é, impressionante. E a tecnologia a gente estava conversando anteriormente, inclusive, a tecnologia está muito
presente, né, na vida de todos nós, principalmente na nova geração, né, que vai para a escola com o celular, está dentro da sala de aula com o celular, isso, né, e o professor acaba competindo com com todo esse conteúdo que tem, e a procrastinação encontrou aí na tecnologia um caminho perfeito, né? E um ponto interessante, né, para a gente falar sobre isso é que, assim, a gente... O que os estudiosos das redes sociais, né, o pessoal do Vale do Silício, eles, inclusive, têm um filme para sugerir para vocês, que é o Dilema das Redes. Né? O que essas pessoas estudam? Eles estudam o nosso cérebro tão a fundo que eles buscam formas de capturar a nossa atenção, que é algo caro, né? Eles ganham dinheiro com isso e a gente gasta o nosso tempo com isso. Você tinha comentado, inclusive, sobre os stories, né? Então, um ponto interessante justamente são os stories. Antigamente, a gente tinha só o feed, né? Que ficava disponível ali. Só que a questão do tempo, né? De que o story vai sair do ar, causa uma urgência. Traz essa urgência de que ele precisa ser visto. Tanto que ele é muito mais visualizado, né? Então... E realmente eu percebo muito o pessoal nos dá esse feedback, né? Tem que ver os stories porque senão vai sair, né? É muito comum o pessoal comentar isso. E claro, isso já foi maliciosamente, né, feito para isso, para prender cada vez mais a pessoa à rede social, né? Sim, outro ponto, desculpa te interromper, é essa questão. A gente tinha a captura pela imagem. Agora a gente já tem a possibilidade de ouvir o som que a pessoa escolheu para aquela imagem. É verdade. E possivelmente não vai demorar muito, a gente vai poder sentir o cheiro que a pessoa, o aroma que ela vai escolher para aquela imagem. Olha só, é tudo coisa que está aqui batendo na porta já, né? Então já está chegando e tudo isso vai competir com aquilo que a gente tem de foco na vida, né? Então imagina, você tem um foco, fez uma programação para seguir, seja dieta, seja os estudos... E tudo isso está concorrendo com você, né? Então, é importante a pessoa, de alguma forma ou de outra, ela tentar recuperar o controle. E você tinha comentado anteriormente que, para recuperar o controle, a gente tem a mania de achar que a nossa cabeça vai comandar tudo. E nem sempre é assim, né? Não, na verdade, o nosso cérebro, ele tem a gente tem que dar o direcionamento para as nossas vidas, né? Os nossos objetivos, as nossas metas, e a gente precisa estabelecer, né? Fazer pautas, né? Pautar o nosso dia a dia. Quais são as nossas prioridades? O que é preciso ser feito? Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem situações de que a pessoa tem tarefas a cumprir e depois ela é compensada, ela pode se recompensar por aquelas tarefas. Entende? Pois é, o pessoal fala muito na questão até de procurar fazer coisas de curto prazo, né, para que a recompensa venha mais rapidamente e você comece a entrar naquele ritmo ali, né? Exatamente, eu tenho um prazo para atender, eu vou primeiro atender esse prazo, depois eu vou pegar o meu celular e vou ficar meia hora no Instagram como recompensa. Como recompensa, você vai se presenteando então. Isso. Bom, é impressionante. E, bom... E há muita diferença, ou nenhuma diferença, entre a procrastinação e a preguiça, propriamente dita? A danada da preguiça? É que a preguiça, em algum momento, ela tem que passar, né? A procrastinação, ela tem mais a ver com uma resistência. É verdade, ela tem que passar a preguiça, né? Por mais que ela chegue, mas ela vai ter que sair. Depende da urgência de cada um e do porquê que ele precisa efetuar aquela tarefa, aquele prazo, aquela demanda, entende? Bom, impressionante, realmente, o pessoal às vezes até acaba julgando, né? Porque o filho não quer fazer, não, mas a preguiça ele vai ter, a procrastinação ele vai ter, né? Sim, mas é como a gente falou, né? A procrastinação todos nós temos a algum nível. Por exemplo, o filho não quer, tem dificuldade em matemática, você vê que ele resiste em fazer, que ele procrastina, mas daí tem que buscar entender, né? Qual é a dificuldade daquela criança com a matéria. Ele realmente procrastina ou ele não consegue cognitivamente absorver o conteúdo? Né? Então, tem pontos diferentes para se avaliar. Não dá para dizer que é tudo uma regra, né? Sempre tem exceções. Certo. Bom, Fernanda, uma pergunta assim já foi meio que respondida de certa forma, mas na prática, né? Tentando deixar ainda mais na prática, como de fato combater a procrastinação? O que eu posso, se você consegue dar algum exemplo, o que eu posso
Por exemplo, eu sei que a questão do hábito é muito importante, e tem aquela questão da deixa, né? Eu tenho que passar o protetor solar todo dia, então eu vou ter que deixar o protetor solar onde eu consiga visualizar ele para me lembrar, né? Tem alguma coisa nesse sentido também, ou não? Então, na verdade, o ideal é que quando a gente tem responsabilidades, trabalhos, prazos a atender, que a gente tenha uma programação, um planejamento, né, do dia anterior ou para a semana, né, e como você falou, metas a curto prazo ficam mais fáceis de ser atendidas. Não adianta você no domingo à noite fazer um checklist da semana toda do que você tem que fazer e você não conseguir começar pela segunda. Sim. Então, o ideal é que você faça isso diariamente, né, e que você vá eliminando diariamente o que você tem que fazer. Só que daí tem uma questão de prioridades e de você ter noção do que o nosso tempo significa, né? Por exemplo, para essas pessoas não é à toa que as redes sociais ganham tanto dinheiro com a nossa atenção, né? Com as capturas que eles fazem do nosso tempo. A nossa atenção é valiosíssima, né? E as pessoas estão dando assim de forma tão banal, diga-se, né? O nosso tempo é a única coisa que nenhum dinheiro no mundo vai comprar de volta. Verdade. E daí tem toda uma questão que a gente pode até trazer em outra pauta, é como as redes sociais, por exemplo, viraram palco assim para as pessoas quererem se protagonizar, entendeu? Verdade. E eu acho que, como a gente falou antes... Elas querem atenção ali de alguma forma, né? Querem se sentir inseridas ali de alguma forma, né? Aquela coisa de o pessoal comenta, a gente vê muito, posta alguma coisa e quer ver resultado daquilo que postou, né? Precisa Sim, daquele resultado. Tem pessoas que postam e ficam monitorando o tempo todo o número de visualizações, de curtidas. E se não tiver o número satisfatório, ela vai lá e deleta, entendeu? É verdade, É impressionante, né? Então só para ver como a rede social precisa ser discutida mais, né? Detalhadamente, digamos assim, né? É que está diretamente ligado à nossa saúde mental, né? Não tem... Bom, esse foi o nosso bate-papo sobre procrastinação. É um assunto vasto, claro, mas a gente quis aqui deixar ele bem enxuto, né? Bem pontual. E eu não sei se a Fernanda tinha alguma outra consideração a fazer. Sim, tem uma coisa que eu quero falar que é sobre, talvez muita gente desconheça, a nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, né? E tem muita gente hoje que já é dependente psicologicamente, emocionalmente, de ter um aparelho de celular o tempo todo junto, tanto que hoje em dia, se você pesquisar o número de clínicas de recuperação de dependência virtual cresce mais do que de dependência química. Porque é algo que as pessoas estão realmente... não conseguem mais ficar sem, né? Se você esquece seu celular em casa, você sai, esquece seu celular em casa, a primeira coisa que você faz é voltar para pegar. Ela surta, Se né? você fica sem o carregador, tem gente que sai desesperado procurando, né? Alguém que tem um carregador para emprestar. Impressionante. Até me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo, né? Não pelo celular propriamente dito, não sei se isso tem reflexo de alguma coisa, mas a gente está acostumado hoje, por exemplo, eu não dirijo mais sem o GPS, né? Qualquer lugar que eu vou, e é impressionante que antes a gente se esforçava para ver a geografia do lugar, por onde eu entrei, porque eu preciso sair e tal. Hoje a gente não tem mais essa preocupação porque tem o GPS. Eu me lembro que tem um problema no meu celular, não estava no conector, ele não estava carregando, e eu entrei em desespero porque, meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa cidade. Sim. Não sei, não lembro agora qual é a cidade que eu estava. E é impressionante, né, como a tecnologia está inserida nas nossas ações do dia, né? E realmente, em certas situações, de ficar sem o celular, a pessoa chega a surtar. Não pelo GPS propriamente dito, mas como você falou, o hábito de ver a rede social, e tudo isso leva tempo, né? Tem pessoas aí, relatos de pessoas que foram ver ali no celular o tempo que elas ficavam no celular e dava mais de 10 horas por dia. Com o celular em uso. É uma coisa assim, fora surreal isso, né? Inclusive tem pesquisas do professor Nabuco que ele fala sobre
antes da pandemia, existia uma pesquisa que os brasileiros já ficavam 8 horas no celular. Que, se você for ver, 8 horas é uma carga horária de um trabalho, por exemplo, né? 8 horas diárias. E com a pandemia, isso praticamente dobrou. Na verdade, antes da pandemia, o estudo dele já dizia que o Brasil só perdia para a Índia nesse número de 8 horas. Agora, honestamente, eu não sei te dizer. Mas, assim, um outro ponto que eu gostaria de falar, que é esse excesso de estímulo, né? Obviamente que ele é grave e a gente tem dificuldade a gente como adulto já tem dificuldade de administrar o bombardeio de informações que a gente recebe, né? E por isso é tão importante a gente ter atenção plena nas coisas, né? Fazer uma coisa de cada vez, saber o que está fazendo, entender o que é priorizar o nosso tempo e o quanto o nosso tempo vale. Porque, assim, procrastinar, antes das redes sociais, a gente já fazia. Né? A questão é como isso tomou uma proporção foi amplificado, grande. Querendo ou não, foi, né? Por mais que tenha aquela linha de defesa de que, mas na internet tem muito conteúdo, é muita coisa interessante, você quer pesquisar isso, você acha? Sim, de fato, né? Mas a quantidade excessiva de informação não significa qualidade de informação, né? Então, esse é o maior problema, né? Se obter o melhor filtro, né, para muita informação, que as pessoas, por fim, acabam nem sequer lendo nada, de tanto que leem e não leem nada, né? Então, com certeza, e assim, procurar entender, né, o que isso agrega para a pessoa, né? O que está trazendo valor, porque tem coisas maravilhosas na internet, mas tem muitas coisas ruins. E eu fico tão, assim, impressionado quando eu passo em algum lugar e eu vejo alguém lendo um livro, com um livro aberto, lendo. É uma cena um pouco difícil de ver hoje, né? E é tão bacana quando passa, poxa, alguém abriu mão do celular e está lá, abriu um livro lendo. Claro que hoje tem a opção do PDF, ler o livro em PDF e tal, mas tem aquele romantismo de ver o livro aberto, né? Assim, é impressionante, né? A gente... chama atenção porque hoje em dia é muito raro, né? Exatamente, E se você perguntar para as pessoas que liam muitos livros, né? Antes da gente ter a internet como se tem hoje, elas vão dizer, não, eu não consigo mais. Né? E tem toda a questão do quanto o estímulo da tela faz mal para a nossa visão, né? Que é diferente de você ler no livro. E ainda tem esse grande detalhe, né? Que o malefício à visão, né? Porque não tem como não ter, né? E daí tem outro ponto, né? Só para a gente não se estender muito, mas que eu não posso deixar de falar, é sobre os TDAHs, né? Os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Que eles já têm essa aceleração mental por si só, né? Tanto que as redes sociais já perdem para eles, né? Pois é. Eles têm essa agitação mental, esse estímulo. A velocidade que o cérebro trabalha, né? Dizem que é muito grande, né? Muitas coisas, pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? E daí você imagina um TDAH na rede social, o quanto isso, como você disse, amplifica. Né? Sim. Pois é isso aí. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Não deixem de assistir o Dilema das Redes, acho que vocês vão gostar. Pois é. E a Fernanda está com a agenda aberta, né? Se alguém quiser. Em Ganchos do Meio. Em Ganchos do Meio, ali mais precisamente em cima da farmácia Sodré, né? Isso. Um grande abraço aí para o nosso Sodré de Ganchos. Então, quer procurar a Fernanda, é só ir lá. Ou rede social, Fernanda Zanon, né? É isso, pelo meu Instagram ou pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp. Pelo Instagram, se você estiver aqui no Spotify, mas tem o Instagram dela no Insta, vai estar também, os recortes vão estar lá com o Instagram da Fernanda, é só clicar ali e que vão ter acesso e entrar em contato direto com a Fernanda. A Fernanda que tem feito um trabalho bem bacana em Governador Celso Ramos, já ajudou muitas pessoas, a gente já teve muito feedback bacana, né, de situações que a Fernanda colaborou, ajudou. E eu acho que isso no final das contas, isso é o mais importante, né? A gente gerar resultado, né? E a Fernanda, mais uma vez, está aqui contribuindo, né? Saindo da parte norte de Governador, vindo para a parte sul de Governador Celso Ramos, para entregar com vocês esse conteúdo, né? Tentando agregar valores aqui em Governador Celso Ramos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu, Alex. Levar informação é sempre muito importante. Eu fico à disposição também para quem precisar de alguma coisa, no que eu puder agregar, com certeza farei. Beleza, é isso aí. Tchau, tchau.